Gente, conforme vocês podem ver na parte superior do aplicativo do Microsoft Teams, o aplicativo informa que a gravação foi iniciada, estou oralizando este aviso e também coloquei ele por escrito no chat da reunião desse grupo de trabalho, a fim de que todos tomem ciência de que a partir desse momento, se abrir o áudio, se ligar a câmera, a sua imagem e o seu som serão gravados e compartilhados para aqueles interessados na disciplina nos nossos canais de comunicação. Dito isso, vamos começar com o nosso trabalho. Separei aqui, cadê de vocês é essa aqui? Fiz aí, né, a exemplo dos outros encontros, uma sequenciazinha de slides para poder ilustrar aí o nosso trabalho. Deu um minutinho, eu vou ver se o Teams conecta aqui pelo... Recebi uma mensagem aqui no grupo de professores. Mas vamos lá, nada para vocês não. Com relação à disciplina do segundo tempo. Beleza, vamos continuar aqui com o nosso... Vamos dar andamento no nosso encontro de... Opa, entrou. Obrigado por alguém ter aceitado aí, André. Bom, apelação criminal. Vamos lá. Apelação criminal é o recurso interposto da sentença definitiva ou com força de definitiva para a segunda instância, com o fim de que se proceda ao reexame da matéria com consequente modificação parcial ou total da decisão. Bom, galera, a apelação criminal é o recurso, né, que se destina aí a reavaliar a decisão que tratou do mérito processual penal avaliado pelo juiz de piso, né, pelo juiz ACO, pelo juiz de primeira instância. A apelação criminal tem previsão contida no artigo 593 do Código de Processo Penal e está aí espelhado, né? Caberá das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Vale dizer que o capítulo anterior é o que é encabeçado pelo artigo 581 do Código de Processo Penal, que é o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito vai tratar das decisões que têm natureza interlocutória no processo penal e ele é números clausos, né? Via de regra, você só pode fazer a interposição do recurso em sentido estrito naquelas hipóteses que estão lá elencadas no 581 do Código de Processo Penal. No caso do recurso de apelação, ele poderá ser interposto em qualquer das hipóteses que estão elencadas aí, mas qualquer hipótese que adeque-se, que emoldure-se a esses três incisos, tá bom? Exemplo, né, nós temos aí desculpem, aqui, a nossa regular sentença, teremos aí a hipótese da impronúncia, tá? A pronúncia no processo do tribunal do júri, ela se submete ao recurso em sentido estrito, você vai fazer um recurso em sentido estrito para poder recorrer da pronúncia. Já a impronúncia, ela fica submetida ao recurso de apelação, né? Mas essa questão já vai ser tratada, também ela está lá prevista na procedimentabilidade legal do procedimento do júri. Bom, vamos seguir. Das decisões definitivas ou das decisões do tribunal do júri, essas decisões do tribunal do júri são as decisões de mérito do tribunal do júri. Na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, acabei não colocando aí as alíneas, mas eu passo a lê-las aqui para vocês, tá? Das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, ou quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, né, essas são aí as hipóteses de interposição do recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri. Bom, os manuais de prática jurídica, eles colocam ali que até o termo utilizado pelo autor Ivan Luiz Marques, ele diz que a palavra mágica, esse termo palavra mágica é utilizado pelo professor Ivan Luiz Marques na obra dele. Ele diz que a palavrinha mágica para a gente poder identificar que trata-se
hipótese de recurso de apelação criminal em seara de exame de ordem, a palavra sentença. Você vê a palavra sentença, você vai saber que se trata de recurso de apelação. Tá? E o referido autor, ele tem a obra dele completamente voltada à análise passo a passo dos últimos exames de ordem. Não, quem sou eu para discordar do professor que fez dessa missão sua obra, né? Vamos lá. É recurso que devolve a matéria ao conhecimento do órgão julgador competente, ou seja, né, ele vai ter ali, ele vai se destinar ao quê? A remeter toda a matéria criminal já tratada para o tribunal adquém para que ele decida sobre a possibilidade, para que ele decida sobre a revisão daquela sentença, daquela decisão de mérito, se ela foi adequada, se ela se coaduna com a prova colhida nos autos, lembrando que prova, né, é algo que é submetido à apreciação de ambos os sujeitos de processo, a análise de ambos os sujeitos de processo, a fim que o juiz a aprecie de acordo com as teses suscitadas, tá? A prova, ela tem que ter sido submetida ao contraditório e ao devido processo legal sobre a ótica da paridade de armas. Caso contrário, aquele elemento não aproveita o processo como prova. Vamos lá. Deve ser apresentada em 2 petições que juntas formarão uma peça processual. Tá? Você imagina que é uma peça, um instrumento, né, que funciona como algo dinâmico. Você, então, vai ter aí uma petição de interposição apresentando esse recurso, apresentando o seu desejo manifesto de recorrer, e você tem uma outra petição, né, que vai apresentar suas teses recursais. A essa petição que apresenta as teses recursais nós chamamos de razões recursais. Até aí, beleza. As 2 petições têm prazos distintos e podem ser apresentadas em momentos distintos. Isso na prática, tá, gente? Isso na prática. E aí eu faço menção, né, que a interposição, o prazo da interposição está logo ali no caput do 593, já mencionado e espelhado aqui na telinha anterior, tá? O prazo para a petição de interposição é de 5 dias e o prazo para oferecimento das razões recursais é de 8 dias. Lembrando que os prazos em processo penal, eles contam em dias corridos, devendo iniciar-se em dia útil e terminar em dia útil, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de final. É um pouquinho diferente lá do prazo do cível, tá? Ah, Léo, mas esse prazo de razões, como é que vai ser? Não vai ser igual no cível, que a gente vai oferecer o recurso com peça de interposição e tudo junto? Não, tá? No processo penal, lá na prática, você pode oferecer as razões recursais conjuntamente com a peça de interposição. Pode. Se você quiser, você pode interpor o recurso dentro desses 5 dias do prazo, após publicação, para que o recorrente apresente suas razões recursais, aí você tem mais 8 dias para poder apresentar as razões de recorrer. Bom, é muito válido, você imagina no final do julgamento plenário pelo tribunal do júri, normalmente o advogado faz a interposição do recurso de apelação oralmente no dia da sessão. Ao final, saiu vencido, o seu cliente foi condenado, ele pede para que consigne a interposição do recurso de apelação na própria ata da audiência do tribunal do júri, da sessão de julgamento do tribunal do júri, o que é muito comum. Após, vem, evidentemente, a publicação determinando que sejam oferecidas as razões recursais. Para exame de ordem, é evidente que nós elaboraremos na mesma oportunidade, conjuntamente, tanto a peça de razões recursais, quanto tanto a peça de interposição, quanto a peça com as razões recursais. Beleza? Então, quando quer ter essa observação ali embaixo, aí o prazo de 8 dias para oferecimento das razões, ele está lá no artigo 600 do Código de Processo Penal, seu caput, onde diz que, assinado o termo de apelação, o apelante
E depois dele, o apelado terão um prazo de 8 dias, cada um, para oferecer as razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Aí, aquele prazo indiferenciado que alguns processos vão ter. Tá? Percebam, o artigo 600, ele fala do processo de contravenção, ele não está falando do procedimento juizado especial. Ele está somente assim, é um outro crime de menor potencial ofensivo, vai estar aqui nessa hipótese da parte final do 600? Não. A hipótese da parte final do 600 é no julgamento das contravenções, que por acaso são de competência do juizado especial criminal, e nessas hipóteses, o recurso de apelação, as razões recursais deverão ser oferecidas em até 3 dias após publicação da recepção da interposição. Vamos lá. O roteiro de peça processual desenvolve-se, né, diante desses elementos aí apresentados, né, ora apresentados. A interposição será composta pelo endereçamento, referência processual, qualificação do apelante, a indicação de advogado, fundamentação da peça processual, utilização do correto verbo, e agora sim, para recurso é verbo interpor. Nome da peça, apelação criminal, acabamos de conhecer, macetinho na hora de formular os pedidos, né? Porque os pedidos para as peças recursais, o mais importante vai ser você cumprir a rotina procedimental de elaboração da peça processual, expondo as suas teses, as teses preliminares, as teses de mérito e as teses subsidiárias, em específico se falando das razões de recurso. No caso da peça de interposição, ela vai garantir ali a sua capacidade recursal. Há autores que, inclusive, dizem que o prazo para a interposição não é preclusivo, para a interposição é preclusivo, entretanto, para o oferecimento das razões recursais não é preclusivo. Por que tem quem diga isso, né? Porque imagine o seguinte, você oferece, o direito é da parte, o direito de recorrer é do teu cliente, lá do autor, do suposto autor do fato delituoso. E você faz a interposição do recurso, ganhou na Mega Sena, sumiu. E aí publica para você oferecer as razões, você não oferece razões recursais, passa 2, 4, 5 meses, você não oferece razões recursais, o juiz vai mandar expedir ofício para a ordem, vai mandar, vai determinar o pagamento de multa e tudo aquilo. Só que vai nomear a defensoria para que ofereça as razões recursais em favor do recorrente. Tá? Então, você tem esse prazo para oferecimento das razões recursais, pode ser mudado, vai ter toda uma sanção, mas o mais importante, dando aquela diquinha aqui da parte da prática, é que a interposição ocorra no devido prazo, sob pena de preclusão. Com relação aos pedidos, a interposição, né, ela é a apresentação do recurso, para garantir esse prazo. Então, você simplesmente vai requerer que esse recurso seja recebido e processado para que após seja remetido ao tribunal competente para seu julgamento. Fez isso, fechou a interposição. Você agora tem que se preocupar com as teses a serem argumentadas por conta das razões recursais. Fez os pedidos, faz o fechamento, que é o fechamento que a gente já está acostumado, das outras peças processuais, termos em que pede deferimento, local, aí sim, agora a data, tem que ter uma atenção especial para a datação dessa peça processual. Geralmente, as questões de exame de ordem pedem para que a peça recursal seja assinada no último dia de prazo. Ok? E para isso você tem que saber a contagem do prazo em processo penal, que eu falei aqui no início do nosso encontro, e esse prazo vai ser o prazo da interposição. Essa assinatura da peça processual deverá ser feita no prazo da interposição. Vamos avançar. Interposição e endereçamento. A interposição apresenta a peça de interposição apresenta o recurso de apelação ao juiz prolator da sentença combatida para que este encaminhe os autos ao órgão competente para seu conhecimento. Bem, vamos lá. No caso da interposição do recurso de apelação, ele é feito ali,
o recurso é apresentado, ele é ali interposto perante o juiz que prolatou a decisão. Para quê? Para que ele exerça seu juízo de retratação e modifique a decisão? Não. Esse recurso não tem esse efeito. Esse é um efeito do recurso em sentido estrito, nosso próximo tema. Vou até confirmar com vocês no final do nosso encontro qual será o tema da próxima aula, para a gente poder combinar lá as palestras que estão disponibilizadas na live. Mas, enfim, como a peça de interposição deve ser dirigida ao próprio prolator da sentença, nós faremos aquele endereçamento à Justiça Estadual, que já estamos habituados. Segue aqui embaixo o exemplo. Excelentíssimo senhor doutor, primeira vara criminal da comarca de Nilópolis, por exemplo, tá? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O que você tem que ter de cuidado, né, com essa pegadinha? Aquele mesmo cuidado que expusemos em outro encontro, porque pode ser que o caso concreto não diga qual é a vara de origem, que ele diga, o caso concreto diga somente o seguinte, faça a narrativa do fato e diga que o processo foi regularmente julgado pelo juiz natural, conforme a narração do caso concreto acima. E aí, de repente, vai ter uma questão qualquer, uma história qualquer ali para você, tratando da competência, né, para conhecer do processo criminal principal, e você tem que desvendar isso a fim de identificar qual o juiz que foi o prolator da sentença combatida. Referência processual, preâmbulo da interposição em nome da peça. Referência processual, como outrora indicado, é a indicação do número do processo ao qual se vincula a apelação apresentada. Geralmente, quando é questão que trata do tema recursos, vem escrito lá, né, que fulano de tal respondeu ao processo criminal número tal, que tramitou perante a primeira vara criminal de Nova Iguaçu, por exemplo, vai indicar lá. O preâmbulo da peça, lato sensu, é aquela parte que você informa ali logo no início da nossa peça processual, quem é o recorrente, quem é seu advogado, com base em que artigo de lei você está alicerçando o seu argumento, a possibilidade, que artigo de lei prevê o manejo daquele instrumento processual a fim de rever, né, de questionar a decisão combatida. Tá? E verbo correto para apresentação de peça recursal é o verbo interpor. É muito mais fácil do que uma apelação civil, por exemplo, porque nós vamos fazer aqui a fundamentação simplificada, basta do nome completo do recorrente, né, do apelante, indicação de advogado naquele jeitinho que nós já fizemos nas nossas peças anteriores. Normalmente, caso concreto não vem com o nome de advogado ou o seu endereço, então vamos acrescê-lo de reticências, indicação da fundamentação. É o 593, uma de suas hipóteses, e apresenta a peça. Então, vamos lá. O exemplo aqui embaixo, né, tá indicado, fica assim, ó, Tício Almeida, devidamente qualificado nos autos em referência, vem com maior respeito à presença deste juízo por seu advogado, reticências, com escritório no endereço completo, reticências, e com fulcro no 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, interpor a presente, pula uma linha, centraliza no meio a presente apelação criminal. Beleza, segue para cá, dá a interposição, né? Apresenta lá, vem o interpor a presente apelação criminal, então você parte para os pedidos, pula uma linhazinha, pelo que requer, e aí é o macetinho. Interposição RPR, razões recursais, na verdade, CPR. Mas eu costumo brincar que razões recursais, o macete do pedido é CPM, para poder lembrar daquela bandinha CPM 22. Acho que já dei até esse macetinho para vocês lá nos embargos, mas vamos seguir aqui na roteirização da nossa peça. O recurso não tem efeito regressivo, não devolve ao prolator da sentença a oportunidade de modificar a sua decisão, que é uma peculiaridade lá do recurso de sentido estrito. Veremos ele aí no curso dos nossos encontros.
Entretanto, eu tenho um diferencial do recurso de apelação, tá? Bom, vamos seguir. Assim, os pedidos serão... Eita, deixa eu modificar aqui, porque os pedidos será aqui, assim... Os pedidos serão de recebimento da interposição, processamento e remessa, o tal do RPR, ao órgão julgador competente. Aí o diferencial do nosso recurso de apelação. Poderá, em atenção ao artigo 600, parágrafo 4º do CPP, o apelante requerer o oferecimento das razões recursais em superior instância, ou seja, diretamente ao tribunal de quem. Vamos falar sobre isso, porque na prática isso é muito útil para a gente. Tem juiz que não gosta de deferir isso, que dá um despachozinho, né, dizendo que você está atrasando a marcha recursal, só que é uma possibilidade que está sendo apresentada pelo Código de Processo Penal, se o seu réu é solto, se a marcha processual, se a procedimentabilidade adotada pelo tribunal em suas serventias é mais lento, é menos lento, não é culpa do réu. A verdade é que o CPP prevê lá no artigo 600, parágrafo 4º, que o réu pode fazer opção por apresentar as razões recursais somente na superior instância, se o apelante declarar na petição ou no termo. Estou lendo o parágrafo 4º do artigo 600, tá? Ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal de quem? Onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificados às partes pela publicação oficial. Então, preste atenção, é muito, e por isso eu queria fazer um comentário, né, marcando essa peculiaridade com vocês da apelação criminal, porque você imagina aí, na prática, você está com o seu computadorzinho em mãos, né? Você fez aí o seu recurso de apelação criminal, pediu para arrazoar perante a superior instância. Quando você faz, via de regra, o processo criminal ainda está no papel, tá? Ainda é processinho de papel. Interpôs o recurso, pediu interposição na superior instância, o juiz vai, se ele proceder na forma do 600, parágrafo 4º, vai processar o recurso e remeter à superior instância. Ele vai pegar os autos físicos, botar no malote, remeter para a superior instância. O que a Câmara vai fazer? O que a serventia, né, a Secretaria da Câmara vai fazer? Vai digitalizar os autos integralmente e vai publicar no Diário Oficial. Ao apelante para que proceda as razões recursais, para que junte as razões recursais na forma do que requereu, atento ao 600, parágrafo 4º do CPP. Sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar pegar aquele processão todo, botar embaixo do braço e deslocar. Você vai chegar no conforto da sua casa, do seu escritório, a partir do seu computador, e vai ter acesso à íntegra dos autos imediata em qualquer lugar que você estiver. Beleza? Esse é o diferencial, isso facilitou muito a advocacia criminal, principalmente na parte recursal. Vai ficar melhor ainda quando for tudo digital. Mas beleza, vamos seguir. Então, a exemplo, né, como é que vai ficar essa partezinha final, eu estou aí, percebam que a cada item desses slides, um pouquinho diferente do que eu estava fazendo até os encontros anteriores, eu estou fazendo uma exemplificação de cada um dos itens da petição. Eu não estou dando a petição, mas se você quiser construir a sua petição, eu já dei ali um modelo de endereçamento, fiz uma redaçãozinha exemplificativa da parte preambular, lato sensu, da peça de interposição, com menção ao nome do apelante, do advogado, da fundamentação de peça processual e do verbo adequado, e aqui exemplos de requerimentos para a peça de interposição. Então, como é que vai ficar? Requer seja presente interposição, recebida e processada, remetendo-se ao tribunal competente oportunamente para seu regular julgamento. Se eu fizer isso, eu vou ter que arrazoar o recurso, vou ter que oferecer razões recursais no juiz de origem, tá? No juízo de origem, no juízo de quem? Se eu inserir esse parágrafo que está espelhado abaixo,
Requer ainda o oferecimento das razões recursais em superior instância, em atenção ao que permite o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Ótimo, o juiz vai mandar remeter os autos da superior instância, o juiz é de quem vai publicar para você arrazoar, e o processo já vai estar todo digitalizadozinho no portal eletrônico do tribunal respectivo. Para fechar a peça de interposição, isso é só a pecinha de interposição, é só a primeira petição que compõe esse recurso. Percebam que esse recurso é um recurso extenso, tá? Ele tem muitos elementos, só que ele é muito fácil, essa peça processual é muito fácil. Se você observar só esses elementos da peça de interposição, vai estar tudo ali no caso concreto, o número do processo, a vara de origem, o nome do teu cliente, o artigo, você leu a palavrinha mágica nas palavras do autor Ivan Luiz Marques, você leu a palavrinha sentença, você já sabe que é uma apelação. É apelação, você sabe que está no 593 lá do Código de Processo Penal. Não sabe que está no 593, alfabético permissivo, menciona o 593. Tá? Agora só falta o fechamento. O único grande cuidado que nós temos que ter em toda a peça recursal no fechamento é a contagem do último dia de prazo. Então, olha, o fechamento não vai apresentar dificuldade, será o momento da peça de interposição onde iremos requerer o deferimento informal local e data de assinatura da petição, seu advogado e número do respectivo registro. A atenção maior deverá ser nesse ponto para a data a ser consignada, pois, geralmente, os casos concretos apresentados em questões de exame de ordem, concurso e da nossa prova pedem que a peça seja assinada no último dia do prazo. Nesse caso, o último dia do prazo para interposição, ou seja, 5 dias contados em dias corridos, iniciando-se em dia útil, terminando em dia útil, excluindo-se o dia de início. Eu botei excluindo 2 vezes, deixa eu modificar aqui, e incluindo-se o dia de final, a data final. Beleza. As razões recursais. As razões recursais serão oferecidas em folha à parte. Se você estiver fazendo um exame de ordem, você escreveu a parte da frente, faz um ajuste na tua letra para você não usar mais do que uma página, tá? Para poder, você tem que ganhar espaço ali no exame de ordem para poder escrever. O que importa, o que pontua mais na peça de apelação, na prova de apelação, é justamente a parte que você vai retratar as teses recursais. Essa parte que virá agora espelhada nas razões de recurso de apelação. A interposição muito se parece com uma peça disjuntada. O desafio da peça de interposição é a contagem do prazo. Você vai avançar para as razões recursais, você vai virar lá na folhinha de trás, lá em cima você vai começar indicando o nome da peça. Qual é o nome da peça? Você vai indicar lá em cima. Razões de recurso de apelação criminal. Beleza? Bom, vamos lá, vamos para os slides. As razões de apelação se iniciarão com a menção ao nome desta petição que compõe a peça processual de apelação. Iniciaremos com o nome da peça, razões de recurso de apelação, lá em cima. Pula 3 linhas e logo após nós faremos menção aos elementos de referência processual. Agora não é só a referência processual, o número do processo, são todos os elementos. Nós vamos indicar o nome do apelante, vara de origem, processo de origem. Porque a apelação, em alguns tribunais, quando ela chega, bate lá na segunda instância, ela leva um outro número de processo. Um exemplo nítido e claro que eu vou dar para vocês aqui, ó, da Justiça do Rio de Janeiro. Justiça Estadual, o processo subiu com a apelação, o mesmo número que ele tinha na origem vai ser o número dele para você acompanhar lá em grau recursal. Processo de origem, vara federal criminal. Ele vai ter um número quando ele estiver na fase de inquérito, ele vai ter um número quando ele estiver na fase judicializada, depois do recebimento da denúncia, recebe uma outra numeração, e todo aquele caderninho procedimental do inquérito, ele vira um anexo no processo eletrônico, e se você recorrer, se você fizer o recurso de apelação, quando ele for para o TRF2 ali na Rua do Acre, claro, tudo eletronicamente, através da mesa de procedimentos eletrônicos, a gente chama de mesa de procedimento eletrônico, mas é um ambiente virtual de advogados, servidores, juízes, promotores, dentro do ambiente da Justiça Federal, e procuradores, perdão, estou embalado no promotor lá da Justiça Estadual. E aí você tem um ambientezinho virtual, e aquilo a serventia costuma chamar de mesa virtual. Então, e quando esse processo esse recurso subir para o TRF2 ali,
ele vai levar uma outra numeração, que é a numeração do recurso de apelação. Então, isso é coisa que a gente vê na prática, mas não podemos nos esquecer que o elemento de elaboração da peça processual, razões recursais, ou razões de recurso de apelação criminal, nós vamos fazer, primeiro, o nomezinho da peça, pula 3 linhas, aí começa a fazer as referências processuais. Você vai indicar o nome do apelante, nome completo, Tício da Silva de Souza Pereira Góes. Origem, primeira vara criminal da comarca de tal. Vai indicado, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Processo de origem, número 234/2020. Vai indicar tudo certinho. Eu recomendo que, para exame de ordem, você centralizado faça lá razões de recurso de apelação, pulou 3 linhas, alinhado à esquerda mesmo, você, ó, do jeitinho que está aqui na tela para vocês, tá? Apelante, Tício de tal. 2, processo, vara de origem, primeira vara criminal de tal lugar, assim. 3, processo de origem, número tal. Quem já faz estágio, quem eventualmente gosta de pesquisar modelinho na internet, que nem sempre é confiável, vai ver que tem recurso de apelação, que as razões, essa parte da referência processual, ela está alinhada aqui à direita, né? E vem assim, razões de apelação que oferece fulano de tal nos autos do processo tal, originários da vara tal e qual, pela suposta prática do crime, e explicita o nome do crime. Essa forma não está errada, essa forma também está certa, eu só acho menos didática e mais arriscada, mais difícil para decorar, no sentido de preparar-se para um eventual desafio do exame de ordem, que é o primeiro desafio de vocês. Vamos avançar, falando das razões de apelação. Até aqui, gente, é só coisinha fácil. É indicação de tribunal, indicação de referência processual. Até aqui não teve nada difícil. Vou voltar um pouquinho. Todo mundo já estava feliz que ia acabar, né? Aqui são 9 itens de elaboração da peça processual, né? 17 itens ao todo, dentro dos quais estarão divididos aí os seus 5 pontos da segunda fase do exame de ordem. Só que a maior parte dessa pontuação desses 5 pontos vai estar aqui, ó, nas preliminares, no mérito e nas subsidiariedades, principalmente no mérito. Vamos avançar? Então, as razões... Bom, vamos lá. Expressões de cumprimento ao tribunal e preliminares. Expressões de cumprimento ao tribunal, quando nós fazemos lá o endereçamento, nós não damos aquela, entre aspas, aquela elogiada, né? Aquela elogiada e reelogiada no juiz. Quando estamos redigindo lá o endereçamento, como é que nós redigimos? A gente chama o juiz de excelentíssimo, de senhor, de doutor, né? Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz. Eu traço diversas expressões de cumprimento elogiosas a ele, né, no início. Vou fazer algo semelhante aqui nas razões de apelação. Eu vou fazer expressões de cumprimento, as expressões de entrada direcionadas ao tribunal. Então, segue o exemplo, tá? Faço lá a referência procedimental e processual e indico os seguintes 3 cumprimentos ao tribunal, os seguintes 3 cumprimentos ao tribunal. Egrégio tribunal, colhendo a Câmara, nobres desembargadores. Sempre com esses termos, Léo? Não, pode ser egrégio tribunal, colhendo a Câmara, ínclitos desembargadores, excelentíssimos desembargadores. Só prestem atenção. Toda jurisdição é organizada por um recorte de tribunais. Eu tenho os tribunais estaduais, os tribunais federais, os tribunais do trabalho, os tribunais eleitorais, eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo é tribunal, egrégio tribunal, serve, está aí, tá guardado, né? Fica tranquilo. Agora, os órgãos colegiados derivados de cada tribunal que irão julgar os feitos de sua competência, eles vão se dividir em câmaras ou turmas. Geralmente, e é muito mais comum, a maior parte dos tribunais é dividida em turmas. Tribunal Regional Federal dividido em turmas especializadas, por exemplo. O STJ é dividido em turmas. STF é dividido em turmas. O TRT é dividido em turmas. Todos os tribunais são divididos em turmas. O tribunal que é dividido em câmara é o tribunal estadual. Os tribunais estaduais são divididos em câmaras. Então, guarda, né, para você não errar. Está tratando de uma apelação dirigida a um tribunal estadual, colhendo a Câmara. É outra, colhendo a turma. Cuida, tá? Toma cuidado. E nós vamos tratar
os servidores, os magistrados responsáveis por esse julgamento, são os desembargadores. Fica atento que se você estiver lidando com um processo, um recurso de competência para conhecimento de julgamento pelo STJ ou para o STF, você vai trocar o termo por nobres ministros, excelentíssimos ministros, tá? Então, cuida disso, porque essa roteirização da apelação, essa roteirização de peça recursal, ela vai servir para a roteirização do recurso sentido estrito, ela vai servir para a roteirização do recurso especial, do recurso extraordinário, que são recursos constitucionais, é outra matéria, mas vai servir para a roteirização de outros tantos recursos, tá? Então, você vai tratar das preliminares. Nas preliminares, nós devemos apontar as teses defensivas que tratam de questões externas ao mérito propriamente dito, como, por exemplo, causas distintivas de punibilidade. Você vai tratar, por exemplo, de uma causa prescricional, tá? Ocorreu uma prescrição. Plenamente, operou-se a prescrição, pois isso, e faz a continha e explica. Isso é uma questão preliminar. Se for enxergada a prescrição, o órgão colegiado não precisa nem alcançar, nem tomar conhecimento do mérito das teses meritórias, tá? Por conseguinte, você vai passar a tratar agora sim no mérito das razões de apelação. Qual é o macetinho no mérito? Ali dentro do mérito, você vai fazer uma breve síntese do caso concreto, vai contar ali uma historinha resumida do que aconteceu no caso concreto, sem prejudicar o interesse do teu cliente, e depois você vai abrir um parágrafo. Recomendo que seja, pode ser mais do que isso, Léo? Pode, evidente, mas é macetinho para exame de ordem. Você faz ali, tenta fazer uma síntese do caso concreto em um parágrafo só. O caso concreto é muito grande, faz essa síntese em no máximo 2 parágrafos. Que aí você vai enxergar ali claramente, ó, nesse parágrafo eu fiz o resumo do caso concreto. Nesse parágrafo eu falei, eu não trouxe tese nenhuma. Eu só reapresentei o caso concreto sem prejudicar o interesse do meu constituinte. Depois você vai traçar um parágrafo, mesmo que fique um parágrafo gordinho, inchadinho, você faz um parágrafo, tenta, né, redigir em um parágrafo cada uma das suas teses de defesa. As teses recursais, as teses do recurso de apelação, são teses que deverão conduzir à absolvição. Essas são as teses meritórias, tá bom? E essas teses meritórias, que vão ser observadas por conta do recurso de apelação, elas devem lançar luzes ao que disciplina o artigo 386 do Código de Processo Penal, que vai falar da sentença absolutória. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 1º, estar provada a inexistência de crime, tem a ver com materialidade. Inciso 2º, não haver prova da existência do crime, não. Inexistência do fato e não haver prova da existência do fato. Uma coisa é ter prova de que não ocorreu, outra coisa é que não tem prova daquilo ter ocorrido. Absolvição por esvaziamento probatório, ou absolvição por estabelecimento de prova de inocorrência de fato. Vamos lá. Ambas teses materiais, tá? Vamos lá para a próxima. Vou pular o inciso 3º, vou para o inciso 4º. Não, vou seguir aqui na ordem do código daqui a pouco. Não olhem para a tela agora. Só ouve, não acompanhe isso daqui. Eu sei que um monte de gente já acompanhou, hein? Vou seguir a ordem do código, depois eu explico o macetinho da tela. Tudo que tem macete fica mais fácil de resolver, né? Na prova. 3. Não constituir o fato infração penal. Né? Não é infração penal, não é delito, né? Não há tipicidade. Está aprovado que o réu não concorreu para a prática da infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Provar que não existe relação do fato típico com a autoria praticada pelo autor. Ou existe prova de que ele não é o autor, ou não existe sequer o esvaziamento de prova, não tem nada ali que vincule aquele liame de nexo de causalidade com a autoria probatória desse autor. Com a autoria delitiva desse autor. Quinto, eu já falei aqui o quinto, então vamos para o sexto. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. E inciso 7º,
não existir prova suficiente para a condenação. Que aí é o grande conceitão guarda-chuva. Macetinho, MATIC, né? Aqui, ó, tá aqui na tela, MATIC. Você vai buscar argumentos que combatam a materialidade do delito delitiva, combatam a autoria da prática, que combatam a tipicidade da conduta, que afastem o caráter de ilicitude da conduta ou que afastem a culpabilidade da conduta. A conduta existiu, foi praticada pelo cara, né? Ela, em princípio, é prevista na legislação penal, mas, entretanto, existe alguma circunstância que afasta a culpabilidade daquele suposto autor. MATIC, procura esses 5 elementos ali, é o que você vai procurar dentro da narrativa do caso concreto. Achou, já vai fazendo o argumento. Depois você se preocupa em fazer a fundamentação de direito. Depois se preocupa em colocar lá, conforme artigo tal e qual. Que se você fizer o argumento, mesmo que não faça a fundamentação de direito, a fundamentação de peça processual, de peça não, de fundamentação de direito, a fundamentação legal, você já pegou aí 70% do valor daquele quesito. Achou o artigo certinho, gabaritou o quesito, gabaritou a tese. Tá? Fez isso, você tem que se preocupar se o caso concreto não deixa nenhuma brecha para uma tese subsidiária. Quais são as teses subsidiárias? Após tratar das teses meritórias, trataremos das teses subsidiárias, que serão as hipóteses apresentadas no caso concreto, que poderão abrandar, amenizar a situação do réu, como a alteração do tipo penal para outro mais brando, ou de benesses processuais, como substituição da pena privativa de liberdade pela privativa ou restritiva de direitos. Tá? Daí você, por exemplo, o camarada está sendo acusado da prática do roubo majorado com emprego de arma de fogo. E você subsidiariamente requer que seja, caso superada a tese absolutória, que o colhendo tribunal, acolhendo a turma, acolhendo a corte, reanalise a prova, observando tratar-se, na verdade, de um roubo simples na forma do caput, não do majorado pelo emprego de arma de fogo, que a pena é bem maior, é quase o dobro, aumento de 2/3, tá? E aí, ó, acabamos no nosso encontro de hoje. Nos pedidos, nós vamos partir agora para quê? Pedidos e fechamento. Nos pedidos, iremos requerer o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão. Pedido macetão, vai ficar dessa forma. Ó. Por isso que eu falei, faz um parágrafo para cada tese recursal. Fez um parágrafo para cada tese recursal, você pode fazer pedido no macete. Como é que é o pedido no macete? Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão objeto da presente conforme fundamentação supra. CPR, requer seja conhecido e provido para reforma. Qualquer flexão, qualquer variação dessa sequência vai ser válida. Se você fez as suas teses certinho, né? Fez direitinho, você só tem que dar um jeitinho de apresentar aí na apresentação do teu pedido, você demonstrar que você está requerendo que seja conhecido pela corte. Que a corte receba o recurso e analise-o, o conheça, e que ao final dê seu regular provimento para reformar a decisão objeto da presente. Beleza? O fechamento, da mesma forma que o fizemos na interposição, teremos atenção especial à data para consigná-la no último dia do prazo. Devo fazer mais uma observação para vocês. Tá? Vamos fazer agora. Vou colocar aqui no último slide. Eu ia fazer essa observação só oral. Pré-questionamento. Não esquecer de tratar processo, sempre que possível, de teses constitucionais e legais e constitucionais e legais. Legais, melhor, e jurisprudenciais que viabilizem jurisprudenciais dos tribunais superiores
que viabilizem a posterior interposição de eventual recurso extraordinário ou mesmo especial. Por que eu estou falando isso? Agora fechamos. Vou compartilhar isso com vocês ao final aqui do nosso encontro. A primeira coisa é salvar. Deixa eu voltar para a telinha principal, agora a gente já pode se falar. Vou aqui já baixar a lista de presença, ainda com a visualização de todos vocês. Cadê a lista de presença? Não fuja. Baixar a lista de presença. Já está sendo baixada. Porque é importante essa afirmação. Já vou parar aqui de compartilhar a tela. Pronto, já devo ter ficado grande aí para vocês novamente. Porque você só consegue subir com o recurso especial ou recurso extraordinário, que são recursos constitucionais, que eu mencionei aqui no início, eles vão ser tratados pelo professor de constitucional, né, no momento oportuno. Se nós tivermos a oportunidade ainda esse semestre, a gente trata desses recursos. Se não, me lembrem, quando a gente voltar presencial, eu converso lá com o coordenador, com o nosso amigo Fernando, para qual é a possibilidade, de repente, a gente fazer um cursinho de extensão, dia de sábado, um diazinho só, manhã e tarde, né, só para a gente tratar aí, de repente, da prática do processo constitucional. Seria bem bacana, né? Eu poderia trabalhar aí algumas ações de cunho constitucional com vocês próprios, com controle de constitucionalidade, ou mesmo o nosso habeas corpus, que é super interessante, mas é uma ação constitucional, e os recursos constitucionais, são o recurso, o que é o recurso extraordinário, o recurso especial e por aí. Fica a dica, me lembrem disso, né, que eu não vou lembrar até semestre que vem. Acredito que a gente volta presencial semestre que vem. Então, mas uma dos elementos, né, dos pressupostos de admissibilidade dos recursos superiores, para o recurso extraordinário e especial, para ambos, você tem que ter ali o pressuposto do pré-questionamento recursal. A matéria já tem que ter sido debatida no tribunal de origem, aqui no tribunal de piso. Se você não demonstrar que a matéria foi devidamente discutida no tribunal de origem, o tribunal é de quem? O Tribunal Superior não vai receber aquele teu recurso. E no recurso extraordinário você ainda tem a questão da pertinência temática a tratar. Tá? Então você só consegue, na prática, subir com recurso para Brasília se fizer demonstração de que houve regular pré-questionamento e, em especial do recurso extraordinário, né, a vinculação à pertinência temática. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu ver aqui se eu já encerrei a gravação. E não encerrei, achei que tinha encerrado a gravação. Vamos lá. Deixa eu encerrar aqui.